Eclesiastes no capítulo 3, vamos ler o verso 1 para a glória do nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 3, verso 1, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Os irmãos podem assentar, as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós lemos este versículo, o versículo que foi apresentado diante do Senhor em oração para esta festividade. Nós estamos reunidas para mais um ano de gratidão ao Senhor. O Grupo Louvor Eterno, mais um ano, está agradecendo ao Senhor. Todo esse ajuntamento é para dizer que o nosso Deus é maravilhoso, que Ele continua dando graça para as suas servas. Essas irmãs que não apenas vêm aqui e expressam um louvor ao Senhor, mas que estão ao lado dos obreiros, dos esposos, servindo a Deus um bom testemunho, com gratidão, fazendo o seu melhor para o Senhor. Não é apenas algo aparente, mas vai muito além do que isso. Então foi tudo apresentado em oração, em jejum ao Senhor. E eu leio este versículo e eu tenho certeza que toda a igreja conhece plenamente o versículo. Eu estava ali sentada ontem e olhava esse banner, esta letrinha miúda que está dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Todos nós sabemos de cor. E o Senhor me trouxe uma experiência há algum tempo atrás, que realmente nós sabemos muito. Nós sabemos bastante passagens bíblicas, nós conhecemos bem a palavra, e é para conhecer realmente. Só que a gente se engana porque nos sentamos para ouvir e já dizemos que entendemos bem a passagem, e realmente a passagem a gente conhece, mas a mensagem que Deus traz para nós todos os dias, ela é nova. Todos os dias tem mensagem nesse texto tão conhecido. Eu li o versículo agora. Ontem as minhas irmãs também leram. No início do culto hoje também foi lido. Então já está de cor aí no coração, né? Só que eu vou ler mais uma vez. E agora nós vamos ler não só para nós sabermos, mas para nós crermos no nosso coração, que é o Senhor falando conosco. É crendo, irmãos, porque não adianta saber e não crer. Não adianta saber e não crer. Nós temos que ter esta palavra por preciosa para as nossas vidas. Igreja do Senhor, enquanto a irmã Penha estava dando aqui a sua saudação, eu sentia da porta para dentro, irmãos, como se dois braços viessem e abraçassem os dois cantos da igreja. Eu nunca senti algo semelhante. Eu achei aquilo lindo demais, irmãos, porque eu nunca tive visão alguma, sonho algum, e eu sentia como se dois braços, e eles eram tão grandes que não ficava, nem aqui à frente, não ficava sem ser abraçado. Louvado seja Deus. E quando a nossa irmã também louvava a Deus, com louvor, né, receba o abraço que eu te dou. E eu sinto nesta tarde, irmãos, uma tarde de abraço, uma tarde de cuidado. Então vale muito a pena, irmãos, porque somos amados do Senhor. Eu vou ler aqui, irmãos, mais uma vez. Agora a gente lê crendo, né, não só sabendo. Diz: tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tudo tem a ocasião certa, louvado seja Deus, e há tempo para todo propósito, ou seja, para todo projeto, para tudo aquilo que se busca alcançar, para todo objetivo. Isso é um propósito. Então, para todo propósito tem uma ocasião certa. Você tem propósito, você tem objetivo, você deseja alcançar algo. Então tem um tempo para isso. Só que na epígrafe do texto vai dizer que há um tempo para todas as coisas, há uma ocasião certa para tudo, mas isto é determinado por Deus. Fazemos os nossos planos, temos os nossos objetivos, mas o amém vem dele, louvado seja Deus.
Um tema muito lindo, irmãos, e com certeza nós vamos sair edificados nesses trabalhos ontem e hoje. Porém, foi nos proposto, irmãos, hoje, nesta tarde, trazermos um ensinamento, um tema para este momento tão especial. Saiba que não faltou ninguém, veio quem tinha que estar aqui, foi feito para cada um de nós. Então, irmãos, o tema proposto é tempo, um presente de Deus. Como administrá-lo? Meu Deus, irmãos, que tema é esse? Eu tenho que relatar, irmãos, eu não ia nem falar, mas antes de entrar naquilo que o Senhor colocou ao meu coração, eu tenho que relatar um acontecido. Logo quando foi feito este convite para este trabalho, veio o desejo ali das irmãs trazer um tema para algo o Senhor tratar conosco, semelhante ao que foi falado, né, no tema inicial. E foi definido esse tema. E quando eu analisei o tema, tempo, um presente de Deus, como administrá-lo, eu falei comigo mesma, eu estou tranquila, eu vou conseguir trazer algo para o coração da igreja, para a edificação da minha vida também, porque eu tenho tempo, eu vou conseguir, né, conciliar tudo e vai ficar tudo muito bonito, porque nós vamos orar, eu vou jejuar, eu vou fazer a minha parte e o resto o Senhor vai fazer. Então estava tudo planejado, irmãos, e isso um tempo muito hábil, alguns meses, né, irmã Kátia, pela frente, então eu fiquei satisfeita com isso, porque estava tudo saindo no conforme. Porém, irmãos, alguns dias se passam, eu não estava trabalhando, tenho a minha família, meu esposo, meus 2 filhos, e dava tudo certinho, controlando a minha vida normal, cultuando a Deus, cuidando de casa, cuidando dos filhos, cuidando do esposo. O Miguel precisou mudar de escola. Para quem pegava ônibus na porta de casa e descia na porta de casa, coisa que era muito prático, então nós agora tínhamos que nos locomover. Pegar o veículo, levar ele até na divisa do outro município, não é longe, irmãos, mas já é um trabalho. Então levávamos ele para ele pegar o ônibus à tarde também, em cima do horário de ir para o culto. Eu nunca gostei de chegar atrasado, os irmãos que conhecem sabem. Então 6h40 ele descia do ônibus e 7h a gente inicia o culto. E 6h30 eu já estou na igreja. Então já ficou um pouco difícil. Eu falei, não, mas eu vou tirar de letra. Tenho o tempo, vai dar certo. Só que com essa mudança eu já estava me adaptando. Porém, apareceu uma situação para mim. Clélia, você volta a trabalhar? E, irmãos, eu orei a Deus e Deus confirmou para eu voltar a trabalhar, coisa que nem estava passando mais pela minha cabeça, os irmãos sabem disso. Voltei a trabalhar, juntamente com meu esposo, ali no orquidário, e senti realmente o amém de Deus, eu orei, o Senhor confirmou, estou feliz e satisfeita. Porém, mais uma coisa para eu fazer. Falei, não, mas vai dar certo. Eu tenho o Pedro não está trabalhando no momento, e eu vou conseguir direitinho, porque qualquer coisa, o meu filho agora dirigindo, é de maior, ele me ajuda. Então vai dar tudo certo, tudo tranquilo. E o Pedro me ajudando com certeza. Só que nesse período, pela bondade do Senhor, abre a igreja em Jacareí. Que alegria para a gente, irmãos. Que bênção abrir a igreja na nossa região, tantos anos ali querendo. Então mais um trabalho, né? O Francisco vai. E eu não fico em casa, eu vou com ele. Tenho o prazer de estar ali. Ele fala às vezes, fica em casa. Quando ele olha, eu já estou no carro. Não consigo, irmãos, não consigo. Não consigo. E eu estou ali com ele em Jacareí. Que alegria, vamos estar ali. E mais uma coisinha para acrescentar. Eu falei, mas eu vou conseguir, eu estou orando. Eu estou lendo, eu estou buscando. E o Senhor vai me dando algo para eu mesmo. Irmãos, experimentar. Como que eu vou falar para alguém aqui, nesta tarde, que você tem tempo, que você tem como administrar o seu tempo? O Senhor me deu situações para eu ver que eu tenho que administrar ele, que eu tenho que cuidar dele. Irmãos, e não para por aí. Eu ainda estava tranquila, porque o Pedro estava em casa, mas quando a gente ora, o Senhor faz, né, o que a gente pede.
o Senhor abriu as portas de emprego para o Pedro, eu já não tinha mais quem levava o Miguel para o ponto para mim, que ia levar a minha mãe nas consultas, e o Pedro começa a trabalhar. Então, eu, Francisco e Pedro trabalhando, e o Miguel sozinho em casa, nós íamos almoçar e levava ele para o ponto, e de tarde pegava, e todos os dias nos cultos, para a glória de Deus, temos alegria nisso, contentamento nisso, força nisso, nós 4, para a glória de Deus. E eu vendo tudo isso, irmãos, chegou uma hora que começou a me bater um desespero. Eu comecei a falar para o meu esposo: Francisco, eu não vou dar conta. Francisco, eu não vou dar conta. Não, Clélia, vai devagar. Vai devagar. Você vai conseguir sim. Deixa algumas coisas. Mas como deixar aquilo que você tem como importante para a sua vida? Né? Se Deus abriu a porta para eu trabalhar, eu não posso fazer de conta que não foi o Senhor que abriu. Se Ele me deu a minha casa e meus filhos, eu não posso fazer de conta que eu não tenho marido e filhos. Se o Senhor me preparou um lugar para congregar e para eu ser útil em alguma coisinha, nem que for para passar um pano, eu não posso fazer de conta que eu não sou útil ali. Eu tenho que dar conta. E como fazer isso, meu Deus? Mas não para por aí. O Senhor nos presenteou com a igreja em Guararema. Que alegria, aqueles irmãos terem se unido conosco, irmãos. Quanto tempo a gente esperava por isso. É o tio do meu esposo, há 10 anos orando para se unir conosco, e se uniram conosco. Mas mais um trabalho. E ali muitas irmãs com dúvidas, querendo saber como que era o nosso procedimento. Clélia, vai e conversa com as irmãs. E começamos um trabalho em cima dessas irmãs. Falei, meu Deus, como vai ser agora? Mas o Senhor, irmãos, com a sua bondade, Ele me fez experimentar tudo isso, e eu estou experimentando. Foram nesses meses, até chegar o dia de hoje, porque eu orava para o Senhor e falava: Senhor, o dia 29 está chegando. E o que eu vou transmitir para a igreja do Senhor? Não a letra apenas que eu li, não apenas algo vazio, algo que eu imagino que tem que ser, porque nós temos imaginações, a gente imagina que tem que ser assim. Mas a gente precisa de um norte, a gente precisa de uma direção. E a melhor direção, ela vem do alto, irmãos. E o Senhor me deu um alto. Alguém pode olhar para mim e dizer: irmã Clélia, mediante a tudo isso, você nos trouxe então uma receita. Eu vou anotar e tudo vai dar certo, e eu vou administrar o meu tempo. Eu sairei hoje de São Bernardo, sairei da sede com tudo escrito, tintim por tintim, e o meu tempo já está ganho. Sinto em te decepcionar, mas não é isso. Eu não tenho, você não vai sair daqui anotando, né, tintim por tintim da sua disciplina, como administrar o seu tempo. Mas o Senhor me deu um norte. E se eu e você estivermos atentos, Ele vai te dar um norte também. Louvado seja Deus. Tempo, um presente de Deus. Quem não gosta de presente, né, irmãos? Presente, no início de tudo, irmãos, o presente surgiu quando alguém não estava num lugar e queria ser lembrado. Então ele enviava objetos. O primeiro presente foi feito assim, enviado um objeto para dizer: eu estou aí, é para você, eu lembrei de você. Então isso é um presente. A palavra presente, ela vem de se colocar à frente. Dar um presente é como dizer: eu estou aí. Se fazer presente, é isso. E o tempo é isso. O nosso Deus, Ele nos deu esse presente. E olha que presentão que Ele nos deu. Porque são 86.400 segundos. Bastante, né? E engraçado que tem gente ainda que diz que não tem tempo para nada. Não é, irmãos? Irmãos, é uma realidade muito grande hoje. Que nós estamos em dias que nós, às vezes, até batemos no peito dizendo: eu tenho uma vida corrida. As pessoas se orgulham de falar que tem uma vida corrida. E, irmãos, só que tem coisas que vão ficando para trás. Irmãos, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Nós, quando damos um presente, a gente não procura fazer o melhor. Conhecer o gosto da pessoa, a necessidade da pessoa. A gente tem aquele capricho. Nós que somos imperfeitos. Agora imagina Deus, que é tão perfeito, Ele vai nos dar alguma coisa que não vai servir para nada. Né, irmãos? Certo que tem presente também que a gente ganha e não sabemos usar. Não é porque é um mau presente. Às vezes a gente tem preguiça de ler manual. Até etiquetinha de roupa, já viu? Às vezes você lavou lá de qualquer jeito, perdeu o produto.
mas não leu o que estava escrito, ó, não passa o ferro, lava assim, não usa tal produto. Então, todo presente que recebemos, ele tem a sua utilidade, só que a gente não procura realmente se adequar ao presente, por mais simples que seja. Irmãos, o tempo, ele é um presente de Deus. Mas não encerrou aqui só este comentário, mas tem que saber administrar. Irmãos, mas o que é o tempo? Todo mundo sabe o que é o tempo. Se perguntar aqui, todo mundo sabe o que é o tempo. Porém, na hora de explicar, fica um pouquinho difícil, não fica, irmãos? Irmãos, não durmam não, que isso é muito importante. Muito importante. Não se sabe explicar. Então, vamos por partes. Começa a analisar aí com você, que com certeza o Senhor quer que eu e você saiamos daqui hoje com esse presente, mas sabendo como utilizá-lo. Primeiro ponto, irmãos, o tempo, ele é uma grandeza física. O que é uma grandeza física? É tudo que se pode ser medido. Em segundos, em semanas, meses, décadas, conforme é o texto que nós lemos, ocasiões, épocas, né, irmãos? Então, tudo isso. Então, o tempo, ele é uma grandeza física. É a forma de contar o tempo, né? O relógio ali está passando. Isso é o tempo. Ele é uma grandeza física. Porém, o tempo também é uma ponte de transição. O que é isso? Períodos, irmãos, fases de uma para outra. Todo mundo aqui já foi criança, teve o seu período de infância, seu período de adolescência, a sua fase adulta, tem a sua velhice e, consequentemente, virá a morte. Isso são as fases. Então, nós sabemos que o tempo também é uma ponte de transição, de fase a fase. E nós temos que aproveitar cada fase. É o momento da infância, aproveite o momento da infância. A adolescência, qual que é a sua idade hoje? Eu e meu esposo, nós sempre falamos, né? Nós contamos a nossa idade, assim, às vezes nós estamos nas faixas dos 4. Nós falamos, os 40. Então, nós já estamos nas faixas dos 40. A gente não tem o vigor de quando a gente casou, que tinha uns 20 anos, que saía desbravando tudo. E mais para frente, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas dá para aproveitar bem. Presbítero Anastácio aí, a fase dele já está um pouquinho o dobro da nossa, não é, presbítero? Mas não está aproveitando tão bem, irmãos, essa fase, meu Deus. É o tempo, é a fase. Aproveita. Tem criança querendo já crescer. Criança não cresce, então já não aproveita a sua fase. O adolescente que já quer ficar adulto. Meu filho, certa vez, ele falou, mãe, percebi que agora eu estou entrando numa outra fase, porque eu estou tendo que pagar contas. E olha que ele não sabe nem o que é conta ainda. São algumas coisinhas que ele mesmo fez ali para o cuidado dele. Não sabe nem o que é conta ainda, meu Deus, com 18 anos. Mas tá bom. São as fases, e Deus nos presenteou com isso, com a infância. E por mais difícil que seja a sua infância, porque eu acredito que o pessoal da minha faixa de idade teve uma infância difícil, né? Eu espero que alguém teve uma fase melhor, né? A gente não quer que os nossos filhos passem algumas fases que a gente passou, mas tudo tem que saber passar, irmãos. Então, o tempo é isso, é uma ponte de transição. E tem mais ainda, irmãos. O tempo, ele é a duração de fatos, de acontecimentos. Mas a irmã Thelma falou propriamente, aquilo me deu o amém da mensagem. O tempo é oportunidade. É oportunidade, irmãos. Enquanto a vida é esperança, a oportunidade, o tempo é uma oportunidade para quê? Ele é um presente para quê? Para viver, para trabalhar, para ter família e, sobretudo, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não para por aí, não é só conhecer a Deus, você tem que fazer Ele conhecido também. Então, conforme você vive a sua vida, o seu tempo, você faz Ele conhecido. Dependendo da forma que você administra o seu tempo, você faz Ele conhecido. A pessoa ali que não cuida muito bem do seu tempo, nunca tem tempo para ir no culto, e a pessoa fala que serve a Deus, o vizinho vai olhar, mas não vejo fulano ir para o culto, é mesmo... Só uma deixa. Então, irmãos, a gente tem que fazer o Senhor conhecido também. O tempo, ele tem valor, irmãos. Não podemos perder tempo. Temos que saber que somos limitados,
que nós temos um fim. Eu vou ler aqui, irmãos, bastante conhecido, né? Claro que todo mundo conhece, mas com certeza nós vamos entender qual é a mensagem do Senhor. Tiago, irmãos, bastante conhecido, mas entendamos nós, quando nós vamos falar que o nosso tempo tem valor, que nós somos limitados. Tiago 4, 13 e 14, estarei lendo para nós ganharmos tempo. E agora que diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ou seja, algo muito rápido. Meu esposo gosta bastante de ilustrações e ele falou ainda essa semana acerca das bolinhas de sabão, que era o brinquedo que ele tinha quando era criança. Fazia a mãe fazer aquela misturinha de sabão, pegava lá um canudinho de mamona e saía fazendo aquelas bolinhas. Muito linda, quanto maior, olhando pela luz, tão bonita, mas rapidinho aquela beleza ia-se embora. Essa é a nossa vida. Saiba você que a nossa vida, ela passa muito rápido. E se nós não sabermos como aproveitá-la, irmãos, não há significado algum para ela. Então, nós temos que saber que somos limitados, irmãos. Dá para pensar hoje que somos limitados. Nós temos um tempo. Deus sabe do nosso tempo, mas ainda nos resta. E o que fazer com esse tempo que nos resta? Eu não sei quanto tempo resta para cada um. E não estou aqui dizendo, porque, irmãos, por mais que a gente queira a eternidade, ninguém quer morrer. Meu Deus, irmãos, o ser humano, quando sabe que tem proximidade à morte, ele faz de tudo para não morrer. Mas nós temos o sentimento de eternidade no nosso coração, irmãos. Então, não estou aqui para dizer, para trazer uma mensagem para a pessoa sair daqui lamentando, não. Mas é para sair daqui disposto a abraçar esta oportunidade de tempo que Deus está lhe dando. Aproveitar esse tempo. Irmãos, o tempo, ele é um mistério. Porque cada dia a mais, né? A pessoa completou mais um ano. Que bênção, fiz aniversário, completei mais um ano. Realmente é uma bênção. Mas saiba que é um dia a menos no calendário da sua vida. Não é isso, irmãos? É um dia a mais, porém também é um dia a menos no calendário da sua vida. Então temos que ver como administrar esse tempo que foi nos dado por Deus. Irmãos, e a resposta, ela vem daquele que não está limitado ao tempo. Todas as coisas foram criadas, Deus criou tudo. Só que quem criou o Senhor? Ele não tem começo e não tem fim, irmãos. Ele não é limitado ao tempo. Então o Senhor é o Senhor do tempo. Então nós estamos diante do Senhor do tempo, e Ele nos deu esse tempo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós devemos avaliar o tempo. O que realmente importa é isso. O que realmente importa? Porque eu disse para os irmãos que eu não ia trazer aqui uma planilhinha com disciplinas que a gente deve acatar para dar tudo certinho. Porque, irmãos, o que é prioridade para mim, às vezes não é a sua prioridade. Irmãos, mas uma coisa me machucou o coração em saber que a nossa prioridade, eu não digo nós, igreja, que estamos aqui ouvindo esses ensinamentos, irmãos, mas a prioridade do ser humano deve ser o Senhor. Porque nós fomos feitos por Deus e para Deus, irmãos. Por que muitas pessoas estão aí batendo a cabeça, desesperados, sem saber o que fazer, não tem tempo para nada, vive correndo e não tem satisfação em nada. Faz e não tem satisfação em nada. Trabalha e não tem contentamento. Vai se alegrar em várias coisas e não tem alegria. Porque é falta de Deus, irmãos. É falta de Deus. Não adianta nós traçarmos aqui algo bonito para falarmos do tempo, se nós não envolvermos o Criador, irmãos. E não foi feito só para a igreja, mas foi feito para todo ser humano, irmãos. E você e eu que estamos aqui, o Senhor teve misericórdia, nos alcançou e nos deu essa oportunidade, deu o seu tempo hoje para vir aqui ouvir isso, para nós refletirmos, irmãos. Para nós refletirmos, por isso que eu disse, irmãos, que o Senhor me deu um norte com toda a situação que eu estava vivendo. Irmãos, tinha hora que, com toda essa correria, parecia que eu ia entrar em parafuso. Só que eu lembrava do que eu estava lendo e, ao mesmo tempo, calma, respira, eu vou dar conta.
eu vou dar conta, não consegui fazer hoje, eu faço amanhã. O que é importante agora? Como hoje eu levantei, eu tinha algumas coisinhas para fazer, porque amanhã é dia de trabalho. Eu falei, não, mas eu vou estar na casa do Senhor, eu vou ler mais uma vez, eu vou orar mais um pouco. Deixa para lá, eu vou conseguir administrar isso. E ainda consegui fazer. Fiz lá o meu almoço, cuidei de algumas coisinhas. Irmãos, a gente tem que respirar, pensar no Senhor. Senhor, dirige. Porque se nós temos o Senhor em nossa vida, irmãos, em tudo, Ele vai nos guiar. A gente acredita num Deus que cura, que liberta, que salva. Mas e a nossa comunhão, nosso cotidiano com Ele? Todos os dias Ele está lado a lado. Ele está o quê? Presente. Ele está presente. Então, em todo o nosso cotidiano, e eu comecei a aplicar isso na minha vida. Vinha aquele desespero, né? Porque às vezes parece que você não vai dar conta. E vinha o sentimento, o que é prioridade? A prioridade, o que vai vir primeiro? Eu preciso disso, disso e disso. A gente tem que parar um pouco e respirar, irmãos, para a gente colocar. Isso não é só as irmãs, não. Porque as irmãs têm muitas coisas para fazer, mas os irmãos também administraram um tempo. Eu não ia falar isso aqui, mas me veio à mente, eu acredito que deve servir para algum dos irmãos. Logo quando nós viemos para o ministério, nós viemos com muita alegria. Porque a gente estava passando umas situações difíceis, né? Não estávamos mais felizes da forma que a gente estava. E o Senhor nos tirou de um lugar e nos colocou aqui. E nós, com toda essa alegria, a gente queria abraçar e fazer tudo ao mesmo tempo, ser útil, porque lá não tinha congregações perto, era só a nossa igreja, e era só eu, meu esposo, meu filho pequeno, minha sogra, meu cunhado e minha cunhada. E nós começamos a congregar em Guarulhos, bem distante. E nesse período, o dirigente de Guarulhos teve que se mudar, meu esposo falou, Clélia, eles não receberam lá, e como que vai ficar sem dirigente? Não tinha obreiro para ir para lá. Eu falei, eu vou para lá. Eu falei, mas como que fica aqui? Fica você e a mãe. Fica você e a mãe, e eu e o Márcio vamos para lá. E nessa época tinha até o Miguel pequeno, então ficava na igreja de Mogi, eu, minha sogra, o Miguel pequeno, e ia para Guarulhos, meu esposo, meu cunhado e o Pedro, que era maiorzinho. Só que nisso também, o pessoalzinho de Guararema já estava se achegando, e falou, não pode deixar. Então, nesse tempo, Francisco dirigia Mogi, Guarulhos e Guararema. E trabalhava, como trabalha até hoje, no mesmo local. E ainda tendo a esposa e mais 2 filhos, que não é fácil. Então, ele fazia tudo isso. Chegou um dado momento que eu falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós estamos fazendo a obra, mas eu estou vendo que isso não é vontade do Senhor. Como fazer a obra não é fazer a vontade de Deus. Irmãos, tem a vontade do Senhor e tem a sua obra. São coisas separadas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu falei, Francisco, veja que você está fazendo algo errado. Ele falou, como assim, Clélia? Meu Deus, eu estou orando, estou jejuando, estou lendo a Bíblia, estou pregando, eu estou indo aos cultos, eu não estou chegando atrasado. Deu uma lista todinha. E realmente, ele é muito dedicado. Então, deu essa lista toda. Eu falei, mas ainda tem algo errado. Está errado, Francisco. Dele, Clélia, eu não consigo saber o que está errado. Eu falei, então eu vou te dar uma semana para você ver o que está errado. Pensa direitinho, mas pensa no que esse homem sofreu. Ele, Clélia, eu não consegui achar. Eu não consegui. Eu falei, não, mas está errado, tem coisa errada aí. Não, é uma impressão sua, me mostra, me fala. Daí eu falei, onde está ficando eu e os meninos, Francisco? Né? E o trabalho, será que está sendo administrado direitinho? Eu sei que você está com vontade de fazer, tem que atender a obra, mas você trabalha fora. Tinha dia que tinha que dar um beliscão nele lá, que ele estava cochilando. Então eu falei, a gente vai ter que dar um jeito. E como fazer se a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer, quer abraçar o mundo todo com os braços, irmãos? Orar a Deus. Orar, e Ele vai te dar estratégias. Vai dar estratégias. O Senhor foi preparando um dirigente para lá. Os irmãos lá já não estavam tão à vontade mais, se desvencilharam. E nós ficamos ali trabalhando. E nisso Ele tendo um tempinho para mim, um tempinho para os meninos. E nós todos juntos fazendo. Então, irmãos, tem que separar. Tem que separar, irmãos. Atenta direitinho. Né? Às vezes a esposa não chegou ainda e não falou para você que você tem que dar uma freada. E não estou dizendo, Deus que me guarde disso, de falar para os obreiros, parem de fazer o que Deus falou para você fazer. Não, mas administre. Peça para o Senhor discernimento, entendimento. Se o Senhor permitiu que você tivesse a sua esposa, os seus filhos e que você cuidasse da obra, Ele vai conseguir, Ele vai dar condições para você conciliar tudo isso. Um trabalho para sustentar a casa, você vai conseguir conciliar tudo isso, irmãos. O Senhor não vai te dar nada que você não vai conseguir fazer, não. Nós vamos conseguir, irmãos. O mundo anda muito atarefado, irmãos, muito sobrecarregado, muitas coisas para fazer. As 24 horas do dia, parece que já não dá mais.
Tem alguém aqui que já falou isso? Parece que o dia não vai dar para fazer tudo o que precisa? Acho que isso, só não foi eu que falei isso não, né? Então, irmãos, parece que o dia não vai dar para fazer tudo. Só que são poucas coisas que importam realmente, irmãos. Torno a dizer prioridade. O que é a prioridade? O Evangelho, irmãos, ele nos dá uma perspectiva para nós vivermos e para nós gastarmos o nosso tempo para a glória de Deus. Para que em tudo o Senhor seja glorificado. Você tem o seu tempo para trabalhar e o Senhor quer ser glorificado nisso. Você sendo um trabalhador produtivo, que você tenha um bom rendimento e que você esteja satisfeito lá. O Senhor quer isso, irmãos, de nós. E isso é para a glória de Deus. Alguém olhar e dizer, um bom funcionário serve a Deus, tem algo diferente nele. Ser produtivo na igreja também, irmãos. Né? Então, tudo é para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, viver em família, você ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, isso é glorificar a Deus. Alguém vai olhar, que casal abençoado. Aqui, a gente não pode nem citar nomes, que seria injusto com algumas pessoas, mas tem pessoas que você vai dizer, meu Deus, mas que pais maravilhosos. Que crianças educadas, que crianças no caminho, né, irmãos? Nós temos como dizer ainda de alguns esposos, de alguns obreiros, de algumas irmãs. Meu Deus, espelhar nisso, é para a glória de Deus. E a pessoa é melhor que você, tem mais tempo que você. O Senhor foi mais generoso com fulano e deu 25 horas para fulano? Não. Ele deu a mesma quantidade, mas a prioridade, mas o desejo de buscar ao Senhor e administrar tudo isso. Então, irmãos, Cristo padeceu por nós, para nós vivermos para Ele. Então, em tudo, desde o seu trabalho lá na sua casa ou na sua empresa, nós fomos feitos por Ele e para Ele. O principal é isso, irmãos. O centro é o Senhor. Toda a nossa vida, irmãos, ela tem que girar apenas em volta de um objetivo. Né, ter o centro e as demais em volta desse objetivo. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que ter coisas que nos agregam, irmãos, que nos acrescenta algo, que nos faz pessoas melhores. Temos que avaliar o tempo que ainda nos resta e aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Nós não podemos mudar o tempo, o que ficou lá atrás. Ah, irmã Clélia, agora vem, né, irmãos? Eu falando, meu Deus, lá atrás, quanta coisa podia ter mudado. Esquece, isso passou. É daqui para frente. Lá atrás passou. Nós podemos tirar algumas experiências, mas vão servir de experiência. Mas você não tem como viver o que ficou sem ser vivido lá atrás. Mas pode viver melhor agora. Então nós não podemos mudar o tempo, mas nós podemos o quê? Ver como nós vamos usar ele daqui para frente. Irmãos, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade que vai nos trazer satisfação. É a qualidade que vai nos trazer essa satisfação. Né? Se nós estivermos, irmãos, tão sobrecarregados, nós não estamos com o fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus, ele é leve, irmãos, e nós sabemos bem disso, e a gente tão sobrecarregado, parece aquele peso nas costas, irmãos. O Senhor não quer isso, de forma nenhuma. Irmãos, por que a gente se sobrecarrega? Por que será que a gente se sobrecarrega? Olhando aqui, irmãos, alguns pontos nos traz. Alguém não precisa levantar a mão, pensa aí com você. Alguém se sente sobrecarregado em alguma coisa? Vai pensando aí, parece que tem uma carga pesada aí, carregando muita coisa. Por que acontece isso? Um dos pontos, irmãos, é porque é a necessidade. Não tem quem faça. Não tem quem faça. Não tem outra pessoa, tem que ser eu mesma. Acontece, irmãos. Acontece, né, de situações de não ter condições, né, outras pessoas para ajudar, então eu me sobrecarrego porque só tem eu mesma para fazer. Só que isso, irmãos, não pode ficar só assim. Nós temos que orar ao Senhor, porque isso pode se tornar mais leve. Mais leve. Tudo bem que é só você para fazer, mas pode se tornar mais leve. Ore a Deus. Por isso que eu disse, irmãos, que a questão de nós sabermos versículos, a palavra, mas o crer vai além. A mensagem, ela vai além, porque você às vezes está careca de ouvir isso que o Senhor vai fazer, mas a gente não põe em prática, irmãos. O Senhor hoje está nos dando conselhos, e pode ter certeza, se a gente colocar isso em prática, irmãos, vai começar a mudar alguma coisa na nossa vida, irmãos. Vai melhorar. E isso aqui não é autoajuda, não, é verdade da palavra de Deus. Quem vive isso sabe. É verdade da palavra de Deus. Então, se é por necessidade que você está sobrecarregado, mas procure aliviar isso. Busque em Deus, Ele vai te dar estratégias de como isso ser aliviado. Irmãos, nós também ficamos sobrecarregados porque nós não sabemos administrar.
a gente às vezes, irmãos, ou pessoas nos sobrecarregam também. Fulano deixou de fazer a sua parte e acaba sobrecarregando alguém. Em casa mesmo, irmãos. Quem trabalha fora, né, o esposo, os filhos, tem que dar uma mãozinha. Não estou jogando indireta, mas é verdade. Graças a Deus, eu tenho essa ajuda. Eu tenho essa ajuda. Sábado passado mesmo, foi tão interessante, porque nós estávamos tão cansados de uma semana, irmãos. É cansativo, sabe? E o meu esposo, nós saindo do serviço sábado às 11, nós saímos às 11. Ele falou, Clélia, hoje a gente tem que dar uma volta. A gente tem que tomar pelo menos um sorvete. Eu falei, meu Deus, com roupa para lavar, com casa para limpar e a semana toda pela frente, os compromissos, como é que a gente vai fazer? Eu falo, Deus é tão bom, irmãos, que Ele nos dá estratégias. Eu tinha algumas prioridades em casa. Vou falar. Eu tinha algumas prioridades em casa. A geladeira precisava limpar. Ele nunca limpou uma geladeira, eu ensinei. Ele ajudou a limpar a geladeira, eu fui colocando a roupa para bater e não ia dar tempo mais, não ia dar tempo. Então vem Pedro, puxei o Pedro. Pedro, aprende a torcer roupa. Filho, faz isso para a mãe. Mãe, eu não sei, eu vou te ensinar. Eu tive que puxar ele e ensinar ele para fazer isso. Porque se nós queremos sair, ter um momento de descontração, não vai dar tempo. O tempo está aí, mas vocês têm que me ajudar. Então foi tão bonitinho, todo mundo trabalhando, quase todo mundo. O pequeno não quis ajudar, mas não, teve o castigo dele no domingo, né? Nós colocamos ele para lavar toda a louça do domingo, no café, no almoço e na janta, né? Não tão pequeno, irmãos, tem 12 anos, já dá para lavar a louça. Então pensa bem, irmãos, e todo mundo foi feliz tomar o sorvete, e nós trabalhamos a semana inteira, e a casa ficou limpinha. Então, assim, tem como, irmãos, ajuda um pouquinho, precisa, irmãos. Isso que é administrar o tempo. A mulher nunca tem tempo para mim, mas você ajudou ela. A mulher não tem tempo para mim, ela só está lavando, passando, mas se ela não lavar, se ela não passar, você não tem. Você não tem para vestir, andar bonitinho. Olha lá os irmãos, tudo arrumadinho, com os terninhos, as camisas bem passadas. Alguém fez isso, irmãos? Né? Eu sei que não são todos que têm essa habilidade, mas vê qual que é a sua habilidade. Né? Tem irmãos que não têm habilidade para passar uma camisa, mas ele tem como varrer uma casa, coisa rápida, irmãos. Pode ficar tranquilo, administre, o Senhor vai te dando estratégias para isso, irmãos. Então, muitas das vezes, nós estamos sobrecarregados por isso, por essa má administração. Não é mandar em ninguém, não, irmãos, é administrar. Estou mandando em ninguém, não. Administra, irmãos, você vai administrando. Tá? Então, muitas das vezes a gente sobrecarrega por isso, não custa nada. Até mesmo na igreja, irmãos. Às vezes a gente sobrecarrega, sendo que tem pessoas do lado que podem nos ajudar. Né? A gente louva a Deus, né? O meu esposo cuida ali da nossa pequena região e somos muito gratos a Deus por isso. E às vezes parece que a gente não vai dar conta de tudo. Mas não estamos sozinhos. Eu não estou sozinha hoje. Vieram os companheiros de lá para me dar uma força aqui. O Clélia, a gente orou por você. Vieram aí as irmãs, os irmãos. Então, não dá para nós estarmos ali em Suzano. Então, envia o presbítero Eduardo. Não dá para ir para Jacareí, envia o diácono Wagner. E lá vai a esposa junto e os filhos junto. Então, assim, irmãos, nós temos que saber dividir, administrar. Não adianta você querer tudo para si, não vai conseguir. Não, mas eu sou o responsável. Tá, mas você é um só. Você é um só. Né? Então, assim, vai dividindo. E assim a gente vai conseguindo, irmãos. Outra coisa, irmãos, que nos sobrecarrega é o temor aos homens. O medo de dizer não. Já pensou? Não consegue falar não para nada. Para nada. Para nada. Você pode fazer? Você sabe que não dá, mas você vai dar um jeito. Eu estou aprendendo nisso, irmão. Misericórdia. Né? Mesmo que as coisas não dê, a gente faz dar. E isso nos sobrecarrega. Nos sobrecarrega. Por que a gente tem um medo do não, irmãos? Será que é o medo de uma rejeição? O que vão achar de mim? Ô, irmãos, você sabe das suas condições, da sua possibilidade. Por que vai fazer uma coisa que você não consegue? Né? Além do que você pode. Então, a gente tem que saber falar o não também. Dá para você ir lá? Você está sabendo que não dá. Você tem um compromisso, você está cansado. No momento, não vai dar. Não vai ser possível. Temos que saber falar o não, senão a gente vai viver sobrecarregado, irmãos. Aí carregando um fardo que não é para a gente carregar. Então, o Senhor não quer isso, irmãos. Só falando o não, né? Não sabe dizer não. Temos que saber falar o não também, tá? Precisamos criar, irmãos, uma mentalidade de entender o que realmente importa, segundo a perspectiva de Deus. Isso aqui é interessante.
Eu anotei isso aqui porque eu achei muito interessante. A gente tem que pôr na nossa mente o que realmente é importante, mas não segundo a nossa expectativa, a nossa perspectiva. Por quê? Tem muitas pessoas por aí que ela só pensa nela própria. Né? O meu tempo eu vou gastar comigo mesmo. E nada de errado com isso. Mas dosado. Então, a gente tem que ter essa mentalidade com a perspectiva de Deus. O que Deus tem para nós. Né? Uma mulher dedicada, um marido dedicado, um obreiro, uma pessoa melhor. Então, é isso, irmão, sobre a perspectiva de Deus, não sobre a nossa. Porque nós falhamos. Nós somos falhos, então nós temos que criar essa mentalidade. E como que se cria isso? Buscando a Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se revela a nós. Se aproxima a Deus e Ele se revela a nós. Então Ele vai mostrando. Nunca me esqueci. O pastor Ademar falou uma vez, eu estava bem no início na igreja, ele falou que a Bíblia é o espelho. Quando você olha para ela, você vê quem você é. O seu reflexo. Então, tudo que falta em nós, eu olhando ali, se está faltando alguma coisa, a palavra vai dizer o que está faltando. Então, se a gente não busca isso aqui, a gente não vai saber o que está faltando. Se a gente não vem num ajuntamento desse, a gente não sabe o que está faltando. E às vezes, irmão, não falta muita coisa, é só um ajuste. Só um pequeno ajuste que está faltando. E o Senhor não quer aperfeiçoar isso em nós, irmãos. Ele não quer nos ajudar. Eu torno a dizer para os irmãos, eu sinto de novo como se aquele abraço viesse, irmãos. Se viesse dizendo para nós, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês, irmãos, porque Ele tem algo especial para nós nesses ensinamentos, irmãos, que não podemos perder o tempo. Temos que ter essa mentalidade. Muitas das vezes, irmãos, a gente faz muito sacrifício. E não precisa tanto sacrifício. Né? A gente tem que ter coerência com as coisas. E pode ver, irmãos, que a maioria das vezes, quando tem que sacrificar alguma coisa, a gente sacrifica a casa de Deus. Você tem que resolver alguma coisa. Hoje eu não vou no culto porque eu vou fazer tal coisa. Uma administração. Tem coisas, é claro, irmão, que não dá. Mas sempre, sempre e sempre. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas sempre, sempre e sempre. A gente não pode sacrificar as coisas de Deus. Por isso que a gente não tem satisfação no nosso tempo, nas coisas que a gente faz. Trabalha e não tem satisfação. Passeia por aí, viajou e mesmo assim está faltando algo. Por quê? Sacrificou o que era do Senhor. Cuidado com os sacrifícios, irmãos. Né? A gente não tem que fazer um sacrifício para isso, para aquilo. Irmãos, eu trabalhei uma época, logo quando eu casei, né? Aquela situação difícil, meu esposo ganhava muito pouco, eu ganhava um pouquinho mais do que ele. E me doía muito, irmãos, ir aos cultos só aos domingos. Mas foi uma fase. Foi uma fase e eu não via a hora e a gente orava até que o Senhor abriu uma outra porta de emprego para ele. E realmente, com o passar do tempo, eu saía, não precisava mais trabalhar de domingo a domingo, feriados, porque quem trabalha em comércio sabe, né, que é assim. Eu trabalhei 12 anos assim, e eu falo que foi a boa mão de Deus que me guardou para poder se manter firme, mesmo sem estar ali, mas houve essa necessidade, recém-casada, recentemente engravidei, contas de casamento para pagar, tinha uma necessidade, né, e isso serviu de uma lição para mim, irmãos, porque depois que eu parei de trabalhar, eu falei, Senhor, tudo que eu empregava, né, a minha dedicação a este emprego, que eu não chegava atrasada, que eu não faltava, que tudo que me pedia eu fazia, eu quero fazer isso para recuperar o tempo que eu perdi, que eu não ia à sua casa. Por isso que às vezes alguém vê, para que tudo isso? Irmãos, eu perdi muito tempo. Tudo bem que foi necessário, mas eu perdi muito tempo. Quantas vezes meu esposo estava num culto, estavam ali o grupo cantando, estavam fazendo, é como se eu tivesse ficado para trás, irmãos. Parece que eu não me desenvolvia. E eu falei, eu não quero perder esse tempo, eu vou atrás dele agora, já que eu não trabalho. Se bem que hoje eu trabalho, mas é muito mais tranquilo, irmãos, muito mais tranquilo. Eu consigo conciliar isso, mas eu não quero mais ter esse sentimento, porque é tão frustrante a gente ter um sentimento que a gente poderia ter feito e não fazer. Será que alguém tem esse sentimento de poderia ter aproveitado mais e não aproveitou? Em todos os sentidos, eu não digo só na casa do Senhor, mas que a gente saiba aproveitar o tempo com pessoas que a gente ama, né? Tempo, irmãos, dedicar tempo. A gente precisa disso, irmãos. Deus não quer, irmãos, sacrifícios, né? Duas coisas nos atrapalham, irmãos, de viver uma forma mais produtiva. Eu estou encerrando, irmãos, e eu acredito que são alguns pontos importantes para ser produtivo no nosso coração, irmãos, porque, como eu disse para os irmãos, é uma festa tem presente, e o Senhor quer que a gente leve esse presente para casa.
Ele quer que a gente leve esse presente para casa. Eu creio que vai ter valia para alguém, irmãos. A gente não joga a palavra aos ventos. Foi debaixo de oração, de jejum. Então vai ter um resultado para a qual ela está sendo enviada, louvado seja Deus. Algumas coisas, irmãos, nos atrapalham e nos deixam improdutivos. A tal da preguiça, irmãos. Ninguém gosta de falar que é um preguiçoso, né? Preguiça. O que é preguiça? A preguiça, irmãos, é usar o tempo no mínimo. Mínimo. É um estado de moleza. Essa é a verdade, é um estado de moleza. E isso nos atrapalha porque desperdiça tempo. Eu estou com preguiça. Pega o celular, fica ali no sofá. Quando você viu, você achou que era 10 minutos, foi 2 horas. Não estou dizendo que você não pode ver um vídeo no celular, agregar alguma coisa para a sua vida. Mas o que você poderia ter feito nessas 2 horas aí? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a preguiça também, ela não vem com esse nome, né? Porque às vezes tem uns nomes que assustam a gente, né? Então, às vezes fala, não, só estou dando uma pausa. É um descanso, né? Mas a gente não pode paralisar a vida, irmãos, né? Por quê? Pensa alguém que tem essa moleza. Eu faço amanhã. Sabe aquele negócio de empurrar com a barriga? Até mesmo uma dona de casa, às vezes, eu tenho que lavar a roupa. Mas eu vou mexer só nisso aqui hoje, eu lavo amanhã. Quando chega na sexta, olha a montoeira de roupa que tem para lavar. Esse negócio de ficar deixando para depois, irmãos, nos prejudica. Perde tempo, não fez às vezes nada produtivo, né? Essa moleza que ficou, e quando vê, não fez nada produtivo, irmãos. Isso nos atrapalha, é um tempo desnecessário, irmãos. Então a gente tem que pedir ao Senhor, nos ajuda a aproveitar um tempo. Nós não podemos, irmãos, desperdiçar o tempo. Por isso é necessário administrar, equilibrar as coisas. Saber realmente o que é importante e não deixar para depois. É importante, não deixa para depois. Amém? Fazer aos poucos também, irmãos. Mas eu não sou muito rápida. Porque tem pessoas, cada um no seu ritmo. Tem pessoas que pegam para fazer uma faxina, mas é ligeiro demais e vai para lá e vem para cá. Mas tem pessoas que demoram. É o seu ritmo. Ninguém está dizendo para você ter o ritmo de outra pessoa. O Senhor te conhece, te ama desta forma. Nós não somos todos iguais. Aqui somos todos diferentes. Cada um tem o seu ritmo. Então, faça no seu ritmo, mas sem esse comodismo, essa preguiça, né? Aproveite o tempo. Não fica empurrando com a barriga, deixando para depois, não. Só que, por outro lado também, igreja, nós temos algo que nos deixa assim, que nos atrapalha bastante, é o ativismo. Ser muito ativo. Ativo até demais. Meu Deus. 1001 utilidades, 220 por hora, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Quem dera a gente pudesse. Só que, irmãos, a gente é carne. Vem o quê? A exaustão, crise de ansiedade, às vezes. Irmãos, prejudica a nossa saúde. E quando vê, às vezes, você vai fazer... Eu me peguei muito nisso, irmãos. Eu tenho que dar conta. Meu Deus do céu, nem o gato, nem o cachorro podia passar na frente. Porque tem que dar conta, tem que correr para fazer tudo. Mas será que isso vale a pena? Porque daí quando você chega com a casa tudo limpa e bonita, você olha para a cara do marido e dos filhos, está tudo lá. Essa mulher hoje nem mexe com ela. Não vale a pena. Estou falando a verdade, não sobrou só para vocês, sobrou para mim também. Então, irmãos, aquela coisa de ser tão ativo. Mas que proveito teve esse tempo? Porque você fez tudo, deixou tudo organizado, mas o pessoal está todo mundo com um bico dizendo que você é uma estressada. Irmãos, Deus que me guarde disso. Eu não quero isso nunca mais para a minha vida. Meu Deus, tem misericórdia. Então a gente não pode, né, esse ativismo todo. No ritmo, você é mais rapidinho, amém, mas não faz correndo a tal ponto que o seu tempo também foi perdido. Fez tudo. Né? Fez tudo, mas aí foi perdido. Por quê? Da forma que você fez, desagradou algumas pessoas. O tempo não foi proveitoso, não foi produtivo. Então, irmãos, nem a mais e nem a menos. No equilíbrio, irmãos, no equilíbrio. Quem nos dá equilíbrio? Fruto do Espírito Santo, irmãos. Mais uma vez, não é segredo nenhum, irmãos, não é segredo nenhum, né? A base é Deus, o centro de tudo é Deus. Quando nós temos Ele, a gente vai ter o equilíbrio, a gente vai conseguir conciliar. O negócio está atropelando, está faltando oração, está faltando jejum, está faltando a leitura da palavra, o negócio está todo virado. Não tenho tempo nem para isso, não. Peraí, está dando tudo errado, o negócio não está no lugar. Vamos tirar um momentinho. Nem ali onde você estiver fazendo, me segura, me ajuda.
E o Senhor vai te dando um escape, devagar, respirando, a gente vai conseguir, irmãos. É assim mesmo. Pensa em Marta, irmãos. Eu fiquei imaginando Marta. Ela não estava errada, ela queria servir. Quem que não quer servir bem alguém, irmãos, na sua casa? Você quer oferecer o melhor, quer que a sua casa esteja limpa, você quer fazer. Marta não estava errada. Só que o ativismo, vamos dizer assim, até mesmo de Marta, a forma dela fazer tão rápida, né, as coisas, que o Senhor, presta atenção, o Senhor teve que falar 2 vezes com ela, Marta, Marta. 2 vezes ainda. Quando você está atento assim, né, falou uma vez, você está, mas é como se o Senhor falasse, presta atenção. Irmãos, quando a gente está assim, tão sobrecarregado, tão na correria, a gente não presta atenção. Não presta atenção. A gente ouve tantas vozes, é o patrão falando, é filho falando. Pensa, irmãos, mãe, para escutar filho falando. Já ouviu um nome que mais se chama? Mãe, 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 mãe. Não é? Quem tem mais do que um filho sabe disso, né? Imagina a minha mãe que tinha 7. 7. Uma vez o meu pai chegou a dizer para ela, crianças, falem pai, não falem mãe. Fale pai, porque ele ficou indignado de ver o tanto que a gente chamava mãe o dia todo. Então, irmãos, o próprio Jesus, deu uma sacudida em Marta. Marta, Marta, ou seja, para um pouco. Para um pouco. Irmãos, com certeza Maria estava aos pés de Jesus, estava aproveitando a boa parte. Ela ia prontamente depois, no tempo dela, fazer algo ali, irmãos. É mulher, irmã, está ali na mesma casa. Será que ela não ia fazer? Marta não poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, né? Então é isso, irmãos. Às vezes nós precisamos, né, dar uma pausa, parar um pouquinho. Nós precisamos trabalhar e precisamos desfrutar. O próprio Deus, irmãos. Olha que coisa linda. O próprio Deus, ele dividiu em etapas as coisas. Não foi isso que aconteceu? Deus tem todo o poder para fazer tudo num piscar de olhos. Mas ele quis fazer em 6 dias. Eu faço hoje isso, está lá, está ali, está escrito. O que ele fez no primeiro dia, no segundo, no terceiro, por etapas. Deus fez. Ele não se cansa, ele não dorme, mas ele fez por etapas. E ele ainda descansou. Olha que coisa linda. E a gente falando que a gente não tem tempo nem para descansar, porque está mal administrado, irmãos. Né? Nós temos tempo para descansar sim, está mal administrado isso daí. Vamos organizar com a graça do Senhor, com a ajuda de Deus. Jesus, irmãos, olha, exemplos assim, eu não vou dar exemplos nossos não, porque eu fiquei envergonhada comigo mesma, olhando para a minha vida, eu apanhei bastante, como eu contei para os irmãos essa experiência, e fiquei bastante envergonhada, só que não é só isso. A gente coloca isso, a gente é falho mesmo. Quem é que não sabe? Sabemos. O problema é que a gente usa isso para não mudar. Eu sou falho mesmo e pronto, acabou. Não aceita. Não aceita, eu sou falho, mas eu não quero ficar falhando sempre. Eu quero melhorar. Eu falhei hoje, acabou tudo. Não acabou tudo. Eu errei hoje, né? Eu atropelei alguma coisa, não aproveitei meu tempo, mas amanhã eu tenho outra oportunidade. A oportunidade, o tempo é isso, é a oportunidade. Então nós precisamos, irmãos, dosar as coisas. O próprio Jesus, ele tinha tempo para orar. Todo mundo conhece versículos que Jesus se retira para a oração. Ele tinha. Daí alguém vai me dizer, ele era Deus, mas ele veio em quê? Em carne. Homem. Jesus comia, dormia, cansava. Então, Jesus tinha tempo para orar. Jesus jejuava. Jesus ensinava. Jesus tinha tempo para pessoas. E Jesus tinha tempo para crianças. Aquele momento que os discípulos deixam as crianças, não deixa o mestre estar ocupado. Não, o Senhor reservou um tempo para as crianças. E às vezes a gente não reserva o tempo para as nossas crianças, irmãos. Jesus, ele teve um tempo para acolhê-las, para orar por aquelas crianças. E às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam uma bênção, a gente não ora por eles em casa. A gente não faz alguma coisa por eles. Não é porque eles cresceram, não é só os pequenininhos, não. Eu digo isso de mim mesma. Eu tenho um menino de 12 e um menino de 18. O meu tempo de trabalho, eles tiveram cuidado da minha sogra e do meu esposo. E pela bondade de Deus, o meu esposo sempre foi muito presente. Desde brincar de carrinho, a fazer brinquedos, todo o tempo dele, até brincar em areia, sempre fez isso por eles.
E às vezes eu me pegava, quando o Pedro vinha me mostrar um desenho, eu tinha que lavar louça. Eu tinha que lavar roupa. Nunca tive tempo. Agora ele está um rapaz. E esses dias eu indo com ele para Guararema, eu tive um tempo de nós irmos conversando desde casa até lá. E às vezes quando ele era pequeno eu não tive todo o tempo. Graças ao Senhor que a minha sogra é uma serva de Deus e um pai temente. E criou meu filho como ele é. Porque se dependesse de mim eu falhei muito. Eu falhei. E não quero falhar mais. Porque ele está só com 18, eu posso agregar muita coisa para a vida dele também. Eu posso agregar. E não quero perder o tempo com o meu Miguel também. Eu quero agregar coisas para o Miguel. Então não importa, irmãos. Há oportunidade ainda. Há oportunidade. Jesus teve tempo para crianças. Tenha tempo de ver aquele desenho que você já está cansado de ver, que é só rabisco. Mas foi feito especialmente para você. Foi feito para você. Então, aproveite isso, esse tempo, porque depois eles crescem. Que saudade de ver aqueles desenhinhos, né? E não vê mais, irmãos. Então aproveite esse tempo. Então Jesus tinha tempo. Irmãos, vamos viver a vida no padrão de Deus, no equilíbrio, sabendo usar da melhor forma possível. E eu encerro por aqui, irmãos, com 2 palavras que serviu para mim. E se servir para você, abrace também. Porque foi de todo o meu coração que eu orei ao Senhor, para Ele fazer algo na minha vida e na vida de alguém também. Priorizar e organizar. O que é a sua prioridade? Eu não vou me interferir nisso. O Senhor já nos falou exatamente o que é exatamente para ser prioritário, mas ninguém pode colocar isso na sua vida se você não quiser. Se você quiser continuar priorizando outras coisas, tudo bem. Mas não culpe pela forma, às vezes, que tem vivido de uma forma tão estressada, cansativa, sobrecarregada. Quando o Senhor ele é a prioridade, quando Ele é o centro, as demais coisas giram em torno disso e tudo flui. Ele nos dá graça, irmãos, para nós organizarmos e termos uma vida feliz, irmãos. Mesmo com lutas, mesmo com adversidades, passando por todas as estações e Ele passando conosco. Porque Ele nos deu esse presente. É como se Ele dissesse, eu estou aí com você. Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco. E como é bom, irmãos, você não fica feliz quando você presenteia alguém e você deu um vestido para a irmã Kátia e ela está com um vestido. Ela gostou. Você viu que ela gostou porque ela está usando. E ela usou outras vezes também. Ficou bem nela. E agora, irmãos, se Ele nos deu o tempo e a gente está sabendo fazer para a glória dEle, será que Ele não fica feliz de ver que a gente está administrando da melhor forma possível? Mesmo se a gente falhar, irmãos, tem a sua misericórdia e a oportunidade de nós começarmos de novo. Enquanto a vida, há esperança. E o Senhor quer trazer essa esperança para a sua igreja. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos. Guarde isso e deixa prosperar na sua vida para a glória de Deus.